Gente, boa noite, amém? Por favor, pegue sua Bíblia. Não tem nem mais tempo para pregar, né, irmãos? Dá tempo de dançar hoje. As horas já se foram totalmente. Podemos dizer que não é nenhuma mensagem, um beijo na flor, como diz meu sogro. Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo 6. Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Glória a Deus. Atos, capítulo 6. Glória! Aleluia, Jesus! Toda atenção é pouca, por favor, irmãos. Principalmente quem está lá na retaguarda, no fundo ali. Amém? Porque às vezes tem pessoas lá atrás que querem ouvir a mensagem, né? Aleluia! Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disse: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós, verso 4, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Verso 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão. Dá um pouquinho de retorno, por favor, Noé. Só um retorno. E elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia, repito, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Por favor, se assente. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma palavra muito linda aos nossos corações. Existem poucas pessoas que têm por costume esfolhear a Bíblia Sagrada. Tem pessoas que nunca leram o Antigo Testamento, e tem pessoas que nunca passaram dos Evangelhos. Tem pessoas que nunca foram no livro de Apocalipse, porque diz que é um livro aterrorizante, é um livro que dá medo, é um livro que causa pavor, porque fala da vinda do Senhor Jesus. Só que nós devemos pensar que existe e vai existir duas maneiras de Jesus ele nos encontrar. A primeira é: ou você vai morrer precocemente por alguma causa, motivo ou circunstância, ou a segunda, Cristo arrebatando e tomando a sua noiva escolhida para encontrar-se com ele nos ares. Creio que ele diga amém. Amém. Amém? Então nós enxergamos aqui por intermédio desta palavra que alguns dizem que foi Paulo, instruindo Lucas para escrever este livro. O doutor Lucas, então, trazendo essa revelação, ele vem dizendo agora que estava acontecendo algumas queixas, alguns burburinhos, algumas fofocas na igreja de Atos dos Apóstolos. Por quê?
porque muitos novos convertidos estavam sendo abandonados. De contrapartida também, muitas viúvas judias, porém com descendência grega, também estavam sendo deixadas de lado. Por conta de quê? Por conta que o evangelho estava crescendo e os apóstolos não estavam conseguindo prestar atenção naquilo que não é, o porquê não era importante. Mas a prioridade dos apóstolos era a palavra de Deus. Existem pessoas na casa do Senhor hoje em dia que às vezes acham que a liderança ela tem que estar pronta e predisposta a resolver tudo e a atender todos. Só que entenda, quando nós lemos agora a Escritura, o próprio apóstolo Pedro, que foi aquele que passou a faca na orelha de Malco, servo de um sumo sacerdote, aquele mesmo que andava com Jesus, aquele mesmo que disse: Senhor, se tu fores eu vou contigo, aquele mesmo que disse: Senhor, eu não te negarei, aquele mesmo que disse: Pai, aonde tu estiveres eu estarei contigo. Só que de contrapartida, aquele mesmo que quando Cristo foi entregue, ele correu com medo, aquele mesmo que quando Cristo disse que ele negaria e ele disse que não, ele negou por 3 vezes, aquele mesmo quando Cristo foi crucificado, nem lá ele estava para ver, porque ele estava com medo e negou Jesus. Então Pedro aqui agora vem chamando a atenção do povo dizendo: não é lícito que nós deixemos o ministério da palavra para que venhamos servir as mesas. Em outras palavras, não menosprezando, não entenda desta maneira ou por esta maneira. Pedro está dizendo: Jesus me convocou para ganhar almas, Jesus me convocou para aconselhar almas, Jesus me chamou para fazer discípulos, para que o evangelho e a palavra dele se propague nos 4 cantos da terra, começando por Jerusalém, queridos. Talvez você não está entendendo. Sabe para que Jesus te chamou nessa noite? É para você começar como frate, é para você começar pelo Davi, é para você começar pela Santa Rita, é para ir mais longe, é para você começar pela Jaqueira, é para você começar pela Constância, é para você começar pelo teu vizinho da tua casa. Porque às vezes nós estamos mais preocupados com o que é menos importante do que aquilo que é mais importante diante de Deus. Tem pessoas que se preocupam com a cor da parede, com a lâmpada. Tem pessoas que se preocupam se o chão está empoeirado. Não é que isso seja menos importante, mas a prioridade da parte de Deus para a tua vida é que você mergulhe no rio de água viva, é que você se aprofunde nas Escrituras Sagradas, é que você se achegue a Ele, para que Ele possa se achegar a você e contigo ser um. Em outras palavras, Pedro está dizendo: ei, Jesus me chamou para algo maior e melhor. Mas nós devemos entender que existem requisitos no corpo de Cristo que tem que serem atendidos também. Só que, entenda, para até mesmo esses quesitos e requisitos serem supridos, é necessário, primeiro ponto, pessoas de boa fama. Segundo, cheias do Espírito Santo. E terceiro, dotadas da sabedoria de Deus. Por que da sabedoria de Deus? Porque a sabedoria do homem é rasa e limitada. Por que da sabedoria de Deus? Porque a sabedoria do homem tem um início e tem um fim. Por que da sabedoria de Deus? Porque a sabedoria do homem é aquela que pode até te levar a certos lugares,
E por que cheio do Espírito Santo? Porque quem tem o Espírito enxerga além, vai além, faz além. Porque cheio do Espírito? Porque quem está cheio do Espírito não se contenta com pouco. Ele cada dia quer mais, ele quer melhorar, ele quer se aprofundar, ele quer buscar, ele quer salvar, ele quer encontrar, ele quer mergulhar, ele quer ir e aprender e fazer mais. E por que da sabedoria de Deus e não do homem? Porque a sabedoria do homem é limitada e a de Deus é ilimitada. E por que a sabedoria de Deus e não a do homem? Porque o apóstolo São Paulo disse que o sábio dos sábios entre o homem, ele é louco, mas a loucura de Deus, ela é mais sábia do que os sábios. Oh meu Deus do céu, aleluia. Onde é que estão os loucos por Jesus aqui nessa noite? Onde é que estão aqueles que dizem assim: Senhor, ainda se for a tua loucura, mas derrama da minha vida, porque na tua loucura eu farei muito mais, eu caminharei muito mais, eu falarei muito mais, e eu irei muito mais adiante. Então entenda, eu entendo que para servir a mesa eu não posso estar de qualquer maneira, primeiro ponto. Eu entendo que para servir a mesa eu não posso me apresentar de qualquer maneira. Eu entendo que para eu estar na mesa eu não posso me relacionar de qualquer maneira, porque eu já falei neste altar e vou falar de novo. Mesa fala de relacionamento, mesa fala de intimidade, mesa fala de comunhão. De repente, aleluia, eu ainda não fui na tua casa para almoçar e jantar contigo, porque eu ainda não tenho um relacionamento contigo, mas no dia que o Espírito de Deus revelar o meu Espírito quem sou eu, tu não vai perder tempo para falar: pastor, vai lá na minha casa, porque o almoço está falando que eu quero ter um relacionamento contigo. Pastor, aleluia, a minha mesa guarda a tua presença, porque o Espírito revelou ao meu que eu tenho compaixão e intimidade contigo. Então os apóstolos agora eles chegam para os diáconos. E o mesmo apóstolo que instruía Lucas, ele também instrui a Timóteo, um presbítero na fé. E diz assim: Timóteo, levanta homens. Primeiro requisito, de boa reputação. Segundo requisito, marido de uma mulher só. Terceiro requisito, sejam cheios do Espírito Santo. Quarto requisito, não sejam alcoólatras, não sejam entregues ao vinho, ao álcool. Para quê? Para que não causem um escândalo no Evangelho. Quinto requisito, que sejam de boa fama. Por que esses requisitos todos? Porque aquele que é aprovado e aleluia, e conhecido no céu, temido na terra e respeitado no inferno, ele foi chamado, eleito, separado e consagrado. E se aquele lá de cima te chamou, quem é o homem para dizer que você não pode? Quem é o homem para dizer que você não faz? Quem é o homem para dizer que você não é? Se o grandão da Galileia te marcou para algo grande. Só que nós hoje em dia queremos limitar as pessoas. Nós temos um costume muito mal de dizer: olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não foi chamado para isso, você não foi chamado para aquilo. Só que de repente Deus já colocou o desejo no teu coração. E eu quero te dizer algo e te incentivar nessa noite. Se Deus colocou um propósito e um desejo no teu coração, não deixe que o homem apague essa chama que o Espírito tem depositado no teu coração. Porque aquele que chamou, ele é fiel para garantir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que levantou é fiel para suprir. Aquele que prometeu, que garante, ele cumpre, ele promete, mas ele realiza. Porque ele disse no Evangelho de Mateus: passe o céu, passe a terra, mas o que eu falei mediante a minha palavra não passará. Porventura
por conta, de repente, de uma calúnia ou de uma fofoca, ele para, ele muda a rota que Deus tem colocado diante dele. Entenda, Pedro disse: o meu propósito é pregar a palavra, pregar o evangelho de Deus. E não é que aqueles que estão servindo a mesa estão em uma melhor qualificação, em uma menor qualificação, não. Eles apenas estão suprindo a necessidade de um ponto diferente, porque não é porque eu fui chamado como ministro que eu sou melhor do que você, não é porque eu sou pastor desse ministério que eu sou menor do que você, porque eu estou aqui, mas eu sou capaz de chorar contigo aí, porque eu estou aqui, mas eu sou capaz, aleluia, de entender a tua dor aí, porque eu estou aqui, mas eu sou capaz de ir aonde você for por causa de uma alma. Então Pedro está dizendo aqui: o nosso propósito, o nosso chamado é esse, é pregar. Mas o chamado de vocês é um chamado de excelência, porque vocês vão estar tete a tete com pessoas carentes, com pessoas que estão passando, como o salmista disse, no vale da sombra e da morte, sabe? Sabe aquele tipo de pessoa que está com o coração inflamado, ele precisa de um abraço. Sabe aquela pessoa que outrora estava aqui dentro, mas agora está lá fora por conta de uma calúnia, ele precisa de um abraço. Sabe aquela pessoa que estava de pé, mas segundo escreveu Paulo a 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, que diz assim: aquele que está de pé, pois cuide para que não caia. Infelizmente ele caiu, ele precisa do teu abraço. Sabe por quê? Porque nunca o natural vai suprir o sobrenatural, mas o sobrenatural vai suprir o sobrenatural e vai fortalecer o natural. Porque todas as vezes que Jesus te chama para sentar à mesa, primeiro ele vai alimentar o teu espírito, depois ele vai alimentar a tua carne. Lembra da ceia? Ele disse: aquele que não comer desse pão, aquele que não beber desse suco, desse vinho, aleluia, da vídeo, não tem parte comigo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se vocês não têm parte comigo, eu não tenho parte de vocês. Se vocês não experimentam a coisa de cima, os alimentos espirituais, como é que vocês vão entender aquilo que é natural? Porque aos seus olhos é loucura, mas aquilo que eu apresento diante de vocês pode até parecer loucura, mas o homem natural não entende, mas o homem que é espiritual entende tudo, discerne tudo, e por ninguém é discernido. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja Deus. E aqui nós vemos um dos primeiros mártires serem levantados, e assim como Jesus, com pouco tempo de ministério, o seu ministério termina. Estevão. A Bíblia diz que levantaram a calúnia sobre a vida de Estevão, falando que ele estava transgredindo a lei. Mentiram sobre a vida dele, de forma que ele esteve em um sinédrio. O sinédrio é uma igreja judaica, onde os rabinos e os homens estudiosos ficam. A Bíblia diz que levantaram uma calúnia e ele esteve ali. E ele até mesmo citou a Torá, como diz o nosso irmão Júnior, o Pentateuco, a lei do Senhor. Só que quando ele se levanta para falar em alto e bom som, dizendo que aqueles homens perseguiram, mataram e tiraram a vida de Jesus, eles se indignaram. Eles não aceitaram, porque eles não reconheciam Jesus como o Salvador. Existe outro? Não existe. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou a porta. Não existe outra.
Se vocês entrarem por outra, vão estar entrando enganado, porque vocês querem ser enganados. Mas se vocês entrarem por mim, eu sou a verdadeira. Se vocês entrarem por mim, vocês vão achar vida. Se vocês entrarem por mim, vocês vão ser prósperos. Se vocês entrarem por mim, vão viver uma vida de abundância. Pastor, mas por que é que eu estou vivendo uma vida totalmente contrária do que as Escrituras dizem? De repente, porque você foi conduzido a uma porta enganosa. Mas nessa noite eu quero te apresentar uma porta que está aqui para te trazer vida. Vida com abundância. Transformação por completo. Desde o caráter até a estatura, até a formosura. Porque nunca o Espírito de Deus vai te tratar de fora para dentro. Ele primeiro te trata de dentro para fora. Porque o teu exterior vai somente refletir aquilo que já está dentro do teu interior, que é vida e vida em abundância. Coloque-se de pé, por favor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar nessa noite, já fazendo um convite, saber se tem alguém aqui que quer renovar o seu voto com Cristo. Pastor Elton, o senhor está me chamando para ser assembleiano, batista, metodista, wesleyano? Não. Eu estou te chamando aqui na frente para você renovar o teu voto com Cristo. Porque é Ele que pode te salvar. Eu não posso fazer nada por você. Eu não posso te conceder dons. Eu não posso te conceder vida. Eu não posso te conceder transformação de nada. Mas aquele que chama, ele é fiel para garantir. Tem alguém nessa noite que quer renovar os seus votos com Cristo, que está vivendo uma vida miserável e precisa de uma transformação? Eu quero ser mais específico nessa noite. Tem alguém aqui que não está conseguindo viver bem dentro da sua casa, de repente está com pé de guerra, de repente está passando uma luta muito grande com a esposa, com o marido, com o filho, de repente está passando aflições muito grandes. Eu quero chamar você aqui à frente. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Não tem ninguém? Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida. Não é pelo muito insistir. Louvado seja Deus. Eu quero somente orar, porque as horas já se foram. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eis aí a tua igreja, eis aí o teu povo. Senhor, o Senhor falou nessa noite, ó Pai, de uma forma muito especial, ó Pai, porque tu és o caminho, a verdade e a vida. Então somente, Senhor, eu quero te entregar uma vez mais os teus filhos e filhas aos teus cuidados, reconhecendo que todos quantos já estão aqui, Senhor, carecem e necessitam de uma transformação no seu espírito, na sua alma, para o reino do Senhor. Então somente, Senhor, te louvamos por tudo e entendemos, ó Pai, que se em vão, Senhor, em vão vigiaremos se o Senhor não nos guardar. Em vão, Senhor, estaremos de pé se o Senhor não zelar pelas nossas almas. Se estamos de pé é porque o Senhor tem nos sustentado. Se estamos aqui é porque o Senhor nos deu livramento. Quantos já eram para ter descido à sepultura esta semana, mas o Senhor guardou, o Senhor livrou. De repente, Senhor, um acidente no trabalho. De repente, Senhor, um acidente, meu Deus, por essas BR, por essas ruas. De repente, Senhor, algum acidente ali, meu Deus, que introduziria este homem, esta mulher, de repente, a estar internada em coma. Mas o Senhor guardou, o Senhor livrou. Pai, alcança aqueles que não puderam estar aqui nessa noite. Livra e conceda aos mesmos mais uma oportunidade no nome de Jesus. Amém? Se você ouviu a voz de Deus, aplauda ao Senhor.